Esse vídeo vai abordar temas bem sensíveis como violência doméstica, assassinato e outros tipos de violência, e as descrições vão ser bem gráficas. Então, se você é uma pessoa sensível a esse tipo de assunto, recomendo parcimônia. Oi da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Tá dando pique aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se bem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Eu não consigo nem continuar esse vídeo. Ele é um vídeo de 8 anos atrás. Áudios de vítimas de violência doméstica publicados pela Polícia Militar de Santa Catarina. Isso 8 anos atrás. E nós estamos no começo de 2026. É um tema bastante sensível, eu avisei pra vocês. Infelizmente, esse vídeo nós vamos ter que parar para tomar um pouco de água em muitos momentos. Eu acabei de começar o canal, conceituando a coisa, e o meu intuito era falar de temas mais leves, mais alegres, falar de temas polêmicos, mas com um ar mais leve. Porém, recentemente eu tive um insight e, infelizmente, eu não consigo mais não falar sobre esse assunto, né? Eu acho que é de extrema importância que todas nós estejamos engajadas e fale sobre isso o quanto a gente puder. Porque a gente tem a sensação de que com a modernidade, com a evolução dos tempos, de que a violência contra a mulher ela vai diminuir, né? Desde a Inquisição a gente está esperando isso, aliás, desde antes, né? De 1500. E nós estamos em 2026 e os números, eles são alarmantes. Eu vou passar alguns dados para vocês nesse vídeo. Vou falar de alguns casos mais impactantes. Porém, eu quero deixar bem pontuado aqui que a violência doméstica, ela não tá só naqueles programas sensacionalistas. Ele não tá somente naqueles casos em que a gente vê na TV, que a gente assistia no Linha Direta, que a gente vê nos casos de maior repercussão aí na mídia, na grande mídia, ou passando no nosso feed e nas nossas redes sociais. Ele está muitas vezes dentro da nossa casa. Muitas vezes a violentada, a sobrevivente, somos nós. E nós precisamos adquirir a consciência de entender quando isso está acontecendo e de quando que começa essa violência, porque ela pode começar de forma muito sutil e você pode não perceber. Então hoje nós vamos falar sobre isso, a sutileza de como que o agressor vai fazer para te afastar de pessoas que podem te ajudar e de que você pode e deve se defender e que você tem a quem recorrer. Então nesse vídeo, dentre muitos importantes que eu já vi aí na internet, inclusive eu vou recomendar vários canais aqui de pessoas muito importantes que me ajudaram a chegar até aqui e poder estar falando sobre isso nesse momento. É bastante doloroso, vai ser um vídeo bastante pesado, mas chegou a hora. Eu vou começar lendo uma matéria para vocês do G1, do Jornal Nacional, da data de 1º/12/2025, lembrando que eu estou gravando esse vídeo já em 2026, janeiro de 2026. Nos últimos 3 dias, o assassinato de uma mulher e 4 crianças e 2 tentativas de feminicídio provocaram a indignação no país. Eu vou definir para vocês o que quer dizer feminicídio, tá? Feminicídio é quando o homem mata uma mulher pelo fato dela ser uma mulher. Em 2025, foram registrados mais de 1000 casos.
de feminicídio. Uma câmera de segurança registrou o ataque. Tainara Souza dos Santos, de 31 anos, estava saindo de um bar no sábado, dia 29 de novembro, de manhã, quando foi atropelada por um carro. O motorista passou por cima dela, que ficou presa debaixo do veículo. Ele continuou acelerando e a arrastou por 1 quilômetro. Os médicos amputaram as 2 pernas por causa da gravidade. No então momento, foi dado as notícias pelos médicos, eu vou ler aqui para vocês, abre aspas. Recebi uma notícia de que ela está reagindo muito bem. Já deu tudo certo, mas o que ele fez, ele vai pagar. Ele tem que pagar, diz Letícia Conceição, amiga de Tainara. Mas, infelizmente, um mês depois que a Tainara foi internada, ela veio a falecer. No então momento, ela estava se recuperando. A polícia prendeu Douglas Alves da Silva, de 26 anos, no domingo, dia 30, à noite. Testemunhas dizem que ele não se conformava com o fim da relação com Tainara. Outro caso trágico ocorreu no Recife, no sábado, dia 29, à tarde. Depois de discutir e agredir a companheira Isabelle Gomes de Macedo, de 40 anos, Agnaldo José Alves, de 21, ateou fogo na própria casa onde estavam a mulher e os 4 filhos. A mulher e as crianças morreram carbonizadas. As idades das crianças eram 1 ano e a outra de 7 anos. Outro caso trágico ocorreu no Recife, no sábado, dia 29, à tarde. Depois de discutir e agredir a companheira Isabelle Gomes de Macedo, de 40 anos, Agnaldo José Alves, de 21, ateou fogo na própria casa onde estavam a mulher e os 4 filhos, com idades entre 1 e 7 anos. A mulher e as crianças morreram carbonizadas e Agnaldo acabou preso. O homem de moletom com capuz preto conversava com a ex-companheira que trabalhava em uma barraca de pastel na capital paulista. De repente, ele sacou 2 armas e atirou a queima-roupa e fugiu. Evelyn de Souza Saraiva, de 31 anos, levou 5 tiros. Ela está no hospital em estado crítico. O agressor foi identificado como Bruno Lopes Fernandes Barreto e está foragido. Parentes e uma colega de trabalho de Evelyn disseram à polícia que ela e Bruno tiveram um relacionamento durante 3 anos e se separaram há pouco tempo. Depois disso, ele passou a ameaçá-la de morte constantemente. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam um aumento de 26% no número de tentativas de feminicídio em 2024. De janeiro a setembro de 2025, mais de 2,7 mil mulheres sofreram esse tipo de crime. Outras 1.075 morreram vítimas de feminicídio. Eu vou ler os dados para vocês de crimes contra mulheres e vou deixar aqui nas legendas e no comentário fixado as fontes, tá bom? O Brasil registrou mais de 1.180 casos de feminicídio em 2025, com estimativas que superam os 1.400 casos anuais. A média é de aproximadamente 4 feminicídios por dia. 4 mulheres são assassinadas no Brasil por dia. No Brasil, até setembro de 2025, o Ministério da Justiça registrou 1.075 mulheres vítimas de feminicídio e 2.763 tentativas.
Em São Paulo, de janeiro a outubro de 2025, foram 207 casos de feminicídio, tá? Então, assim, nós temos números alarmantes. Eu poderia continuar aqui lendo várias e várias notícias, dando vários e vários dados, inclusive vários dados muito tristes, né? Nós temos que falar das vítimas diretas e indiretas também desses feminicídios, que são os filhos e as famílias dessas mulheres. Essas crianças, elas presenciam essas agressões, muitas vezes elas são agredidas também. Muitas dessas crianças e adolescentes de 0 a 17 anos sofrem abusos, não só abusos físicos, como abusos psicológicos e abusos SIs. Vocês sabem que a plataforma restringe em algumas palavras, mas vocês entenderam bem do que eu tô falando. Então, essas mulheres, elas ficam completamente desamparadas, porque nós temos um sistema muito complexo, né? É um sistema estrutural, enraizado, que é o machismo. Então, quando essa mulher, ela chega na delegacia, muitas vezes ela não é atendida da maneira que ela precisa ser atendida. Quando ela é atendida da maneira correta, da maneira humana, isso é levado para frente de forma coerente, ética e de forma que vá proteger essa mulher. A gente não tem certeza dessa proteção, porque essa mulher muitas vezes sai dessa delegacia com um papel nas mãos escrito medida protetiva. Gente, medida protetiva não é um policial, não é um agente armado para te proteger 24 horas. A medida protetiva é um papel que diz que impede o seu agressor de chegar perto de você. Entendeu? E muitas vezes essa mulher não tem outra casa para ir que não seja a casa que ela já morava com o agressor ou de parentes, que esse agressor terá acesso. Porque quando esse agressor não consegue chegar na vítima, na ex-mulher, na ex-companheira, ele chega nos filhos dela, ele chega nos pais dela, entende? Que a gente tem um problema muito maior aqui. A gente não tá falando de casos isolados, nós estamos falando de uma chacina, nós estamos falando de assassinato em massa. Estão morrendo muitas mulheres por dia e os seus companheiros estão cometendo esses crimes. Então, esse é o questionamento, sabe? A que ponto nós estamos chegando, né? A que ponto o machismo está nos levando, né? E aí a gente vê vídeos muito complicados aí, esse movimento Red Pill, esse movimento incel que culpa as mulheres pelo celibato. Nós temos mulheres fazendo vídeos dizendo que o feminismo tirou o direito delas de fazer bolo, de ficar em casa fazendo bolo e cafezinho para o maridinho, sendo que a gente sabe que não é bem isso que está acontecendo, não é mesmo? A gente sabe que não é culpa do feminismo, é culpa do capitalismo, do sistema socioeconômico em que vivemos, que é corrosivo. As mulheres trabalham desde que o mundo é mundo. As mulheres pretas e as mulheres pobres sempre trabalharam. E para que algumas mulheres não trabalhem, muitas outras mulheres tinham que trabalhar, como babá, como cozinheira, como doméstica, um pouco antes como escravas e até como amas de leite, né? Então vamos estar estudando um pouquinho, vamos usar o gerúndio, vamos estar estudando um pouquinho de história para que a gente possa saber bem em que lado a gente está, em que lado a gente pode ficar e se posicionar para manter as mulheres vivas, para manterem as mulheres com a sua dignidade, para que essas crianças de 0 a 17 anos não sejam abusadas, não sejam agredidas, e para que essas mulheres continuem vivas. Esse vídeo, ele tem muitos tópicos, eu vou editar ele, eu falei muita coisa, juntei muitos assuntos, eu espero que ele tenha ficado coerente. Eu espero que tenha ficado eficiente, que eu tenha dado o meu recado. Vamos tentar nos manter vivas. Denuncie. Veja os sinais. Se esse cara tá falando da sua roupa, não quer deixar você estudar, não quer deixar você trabalhar, tá te afastando da sua família, tá te afastando dos seus amigos. Ah, porque você não pode ter amigo homem, você não pode ter amigo mulher, essa sua amiga não presta, essa sua amiga é puta, essa sua amiga vai te levar pro mau caminho. Foge, corre. Sabe? Troca de número, bloqueia a rede social. Foge pras colinas, minha filha. Em breve esse cara vai estar quebrando seus dentes, tá? Em muito pouco tempo vai estar fazendo coisa pior.
E para finalizar esse vídeo, eu quero falar que o machismo, ele não machuca só as mulheres, tá bom? Então, precisamos que os homens entendam o quanto o machismo machuca também os homens, né? Aquela coisa de, homem não chora, homem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que performar, tem que gostar de determinada coisa e não gostar de outra coisa. Então, acaba te colocando numa bolha que muitas vezes aquele cara nem tá feliz com aquilo, né? E aí nós entramos numa outra questão, que é a questão dos corpos trans, homens trans, mulheres trans, homens gays, né? Mulheres que não são ditas femininas, né? Tem se falado muito sobre isso agora, né? Sobre a sua feminilidade, né? Sempre foi falado muito sobre o termo do, né, o homem afeminado. Eu não sei qual que é o problema, né, em ser um homem que tem características mais afeminadas, então isso sempre foi associado a alguma coisa errada. Mas, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar claro aqui a importância de que a gente continue estudando, que a gente continue educando as nossas crianças para que ela respeite o corpo dos outros e para que ela entenda que ela precisa ser respeitada. Nós precisamos criar uma nova geração que mantenha o respeito pelas pessoas, o respeito pelas diferenças. Não é problema seu se o seu vizinho quer colocar uma saia, não é problema seu se ele usa maquiagem, não é problema seu se ele gosta ou não de jogar bola, entendeu? Cuida da sua vida. Porque se você cuidar da sua vida, já vai fazer muita diferença. Menos pessoas já vão morrer. E se você quer cuidar da vida de alguém, cuida de uma forma que seja saudável. Por exemplo, educando o seu filho e dizendo que mulher não é propriedade, que o corpo feminino não é público, que ele não tem o direito de passar de carro e buzinar e constranger aquela mulher, que ele não tem o direito de ficar buzinando, assoviando, porque ela não é um pedaço de carne num açougue. Vamos aprender a respeitar os limites das pessoas. Cara, se você está interessado em uma mulher e você está em algum rolê, em algum lugar que é apropriado para isso, chegue nela de forma educada. Avise para ela: oi, dê oi, tudo bem? Posso falar com você? Gostei de você, você é muito bonita. Podemos conversar? Espere a resposta dela. Provavelmente pode ser que essa mulher também queira falar com você. Não existe técnica, não existe nada extraordinário além de um bom diálogo, entendeu? E quando esse relacionamento não for para frente por qualquer outro motivo, simplesmente vá e se cure, vá para a psicologia, vá para a ciência, vá para a medicina, vá para a religião, entendeu? Busque o autoconhecimento, porque muitas dessas pessoas que cometem esses crimes estão adoecidas de falta de autoconhecimento. Elas se sentem tão pequenas que elas imaginam que o outro é propriedade e que sem essa propriedade elas não vão conseguir dar continuidade. Muitas delas matam a esposa, muitas delas acabam matando os filhos, destruindo famílias, destruindo histórias por falta de conhecimento, de autoconhecimento, por uma história, uma cultura de violência, uma cultura que protege e aplaude o machão, o alfa. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Nós temos quantos assassinos aí sendo glorificado, ganhando seguidor, entendeu? Não vou citar aqui, mas a gente sabe muito bem aí, né, de alguns goleiros que voltaram inclusive a trabalhar e estão sendo aclamados pelo público. Então, é isso. O machismo machuca, ele fere, ele assassina, ele destrói. Não há nada de bom nisso. Cuide dos seus filhos, para que a gente tenha uma geração aonde nós não tenhamos que lidar, que lidar com homens arrastando mulheres por 1 quilômetro e tirando, mutilando elas, arrancando as pernas delas, e mais do que isso, tirando elas dos 2 filhos pequenos, que agora vão ter que seguir sem a mãe. Entendeu? E a única coisa que a gente pode prometer em memória dessas mulheres é que a gente vai tentar fazer com que esse mundo seja menos violento para eles, principalmente para ela, porque ela tinha uma filha. Então o recado é esse. O machismo faz mal para os 2 lados. E quem tá morrendo somos nós, mulheres. Então somos nós por nós. Recado tá dado. Muito obrigada. Se você chegou até aqui, curte, compartilha esse vídeo
e seja bem-vindo à minha comunidade. Vamos filosofar muito ainda, vamos debater muito, muita coisa boa vem por aí. Eu espero que nos próximos vídeos eu consiga falar de temas um pouco mais felizes. Obrigada. Sintam-se abraçados.